Muitos cristãos se perguntam se podem ou não podem jogar jogos de terror, se devem ou não devem fazer isso. Nesse vídeo eu quero analisar com você quais os impactos dos jogos de terror na vida do cristão. Primeiro, pelo aspecto científico, quais os impactos de um jogo de terror na mente humana. Segundo, o aspecto bíblico, o que a Bíblia diz sobre o tema. E terceiro, a minha própria opinião. Mas antes de continuar, eu convido você a inscrever-se no canal se ainda não for inscrito, clicando no botão aqui embaixo e clique também no sininho para ativar todas as notificações e não esqueça de deixar aquele super like que ele ajuda demais na divulgação. Amém? Além disso, lembre-se, vídeo novo todos os dias às 6 da manhã e às 4 da tarde. Amém? Então vamos lá. Como eu havia prometido nos vídeos que fiz comentando Free Fire, eu iria transformar as dúvidas e perguntas de vocês em outros vídeos, e é o que está acontecendo. Bob Jr. fez a seguinte pergunta: jogos de terror pode? Então, Bob, esse vídeo é para responder a sua pergunta, que é muitas vezes a dúvida de milhões de cristãos em todo o mundo. Primeiro, eu quero analisar com vocês o aspecto científico. Eu encontrei na pesquisa um artigo muito bom que está aqui na Escola Brasileira de Gamers, escolabrasileiradegames.com.br. A primeira coisa que ele fala sobre os jogos de terror é o que está por trás do terror. Então veja isso. Nos últimos anos, jogos como Resident Evil, Silent Hill, Outlast e Amnésia e muitos outros têm sido excelentes exemplos de survival horror, ao usar o medo e a ansiedade dos jogadores de maneira bem sucedida. E apesar dos jogos de terror terem histórias, plots, mecânicas e personagens diferentes, existe uma coisa na qual eles são todos iguais: sua capacidade de explorar a mente humana. Para lidar com essas emoções e explorar o horror nos jogadores, os jogos de terror usam basicamente 5 conceitos: ansiedade, desamparo, priming, neurônios espelho e a ambientação. Então eu quero ver rapidamente com você alguns deles. A ansiedade. Junto do medo, a ansiedade é a emoção mais comum em jogos de horror. Enquanto o medo é uma reação a uma ameaça presente, a ansiedade é uma reação a uma ameaça em potencial. O segundo é o desamparo. Em survival horror, os jogadores frequentemente estão em situações de perigo e com pouco ou nenhum meio de se defender. Eles estão desamparados. Priming. Pense em Silent Hill, por exemplo. Silent Hill é um jogo de terror muito famoso e muito pesado. Por exemplo, e em como o jogo condiciona o jogador. Qualquer um que já jogou Silent Hill automaticamente vai associar a característica sirene do jogo com o perigo e a chegada de monstros do outro mundo. Ao ser exposto aos monstros após ouvir a sirene, o jogador é condicionado a lembrar dos monstros e da sensação de medo sempre que ouvir novamente o mesmo barulho. Neurônios espelho. Em Silent Hill 2, existe uma cena na qual James Sunderland precisa retirar um objeto de dentro de uma privada cheia de água suja e gosmenta. O jogador obviamente não está sujando as próprias mãos, mas ao observar o personagem fazendo isso, os neurônios espelho fazem o espectador sentir o arrepio, nojo e repulsa que o personagem sentiria nessa situação. A ambientação. Fora do jogo, a ambientação pode fazer o jogador sentir mais medo e ansiedade. Pense em um jogador usando fones de ouvido com as luzes do quarto apagadas, por exemplo. Por sua vez, dentro do jogo, é possível explorar a própria neurobiologia do ser humano para aumentar o medo. Tendo dito isto, eu quero analisar com você agora um texto bíblico. Veja o que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O contexto desse texto é o seguinte: o apóstolo Paulo está exortando os filipenses, dando vários conselhos a eles, e dentre esses conselhos, Paulo fala sobre a importância de uma mente sadia
para o desenvolvimento da fé deles, o desenvolvimento espiritual da sua fé e de seu comportamento cristão. Paulo nos apresenta um modelo de mente sadia, que é uma mente que está cheia de pensamentos bons, pensamentos corretos, pensamentos nobres, pensamentos amáveis, pensamentos verdadeiros, enfim, todas essas coisas. Tendo dito isso e analisando os efeitos dos jogos de horror na mente humana, nós podemos entender que existe a possibilidade grande de jogos de terror provocar uma ruptura séria na sua confiança em Deus. Por quê? Porque os jogos de terror, ele trabalha o medo e a ansiedade. Medo e ansiedade, para quem quer confiar em Deus, são venenos, são coisas que não dão certo. A sua alma fica muito fragilizada quando está muito exposta a medo e ansiedade. Então, se você passa muito tempo jogando jogos de horror, a sua alma fica fragilizada pelo menos nesses dois aspectos, no medo e na ansiedade. Por mais que você não perceba, como nós lemos no artigo, a ambientação, o priming, tantas coisas que inconscientemente você vai passar a ter e sentir por causa dos jogos de horror, porque vão ser gerados por ele, inconscientemente. Tendo dito isso, qual é a minha opinião? Por causa disso, por causa de todas essas coisas, as sensações, os medos e o que os jogos de horror gera, o meu parecer, a minha opinião é que um cristão, ele não deve jogar jogos de horror, deve se manter longe, por causa das rupturas sérias que podem acontecer na sua mente com relação ao medo e à ansiedade. Precisamos confiar no Senhor todos os dias. E se você está expondo sua alma a medo, ansiedade e tantas outras sensações negativas continuamente, com certeza o seu relacionamento com o Senhor vai ser danificado. Há também uma outra questão, que é a questão espiritual, no que se refere à invocação do mal. Jogos, por exemplo, como Silent Hill e Doom, trabalham muito o aspecto espiritual, do horror. Demônios são invocados, espíritos malignos são invocados, ambientações no próprio inferno, a alma da pessoa sendo afligida no inferno, e demônios sendo invocados, espíritos malignos sendo invocados. Então todas essas coisas não convêm ao cristão. Nós devemos ter uma mente sadia, devemos ter uma comunhão com a luz e não comunhão com as trevas. Não devemos invocar todas essas coisas na nossa casa. Não devemos invocar todas essas coisas na nossa mente. Isso não são coisas que devem fazer parte da nossa mente. Então, eu aconselho você a se manter longe de jogos de horror. Eu aconselho você a não expor sua alma, sua mente, sua visão, seus sentidos, seus sentimentos aos jogos de horror por causa de todas essas coisas. Agora existe também uma diferença significativa entre horror, jogos de terror, e jogos de ficção científica. Por exemplo, a história de Resident Evil. O que aconteceu? Uma infecção faz com que os mortos voltem à vida. Já em Silent Hill, não. O aspecto de espíritos vagando, demônios atuando, monstros aparecendo, todo o sobrenatural que existe por trás realmente é influenciado por forças malignas, forças diabólicas. Então essa distinção também deve ser feita. Por exemplo, mais uma vez falando sobre os zumbis, a série The Walking Dead. O que aconteceu no cenário da série, o enredo da série gira em torno de uma infecção que faz um vírus que faz com que os mortos não voltem à vida, fiquem vagando e desejem carne humana. Ao contrário de outros, como por exemplo a série Supernatural, o Sobrenatural, eu não assisto, não sei direito, Supernatural, Sobrenatural, eu não sei, que ali você trabalha realmente os aspectos espirituais das coisas. Então, quando envolve aspectos espirituais, como por exemplo também a série Lucifer, eu acredito, é a minha opinião e é o que eu faço, eu acho que devemos nos manter longe, porque a invocação de demônios, invocação do mal, todas essas coisas estão muito presentes no enredo das séries e dos jogos. Já quando envolve ficção científica, eu não vejo tanto problema, porque não envolve o lado espiritual da questão. Então, não sei se você está conseguindo me compreender. Mas voltando para o texto bíblico,
Vou ler mais uma vez, Paulo diz: irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, quando você pensar nos jogos de terror, você deve pensar no aspecto negativo de quanto ele vai influenciar na sua mente, na sua alma. A minha opinião, o meu parecer é o que eu faço. Desde que eu converti muito novinho, a gente sempre teve o hábito de jogar videogames na nossa família. Mas desde que eu me converti há quase 20 anos atrás, eu fui conhecendo as escrituras, então eu realmente me afastei, me distanciei de jogos de terror. Eu não jogo exatamente por causa do efeito que havia na minha própria mente, como eu ficava impressionado, meio medroso, meio com aquelas coisas. Então, imaginando coisas, né? O quarto escuro, o barulho, então eu ficava meio assustado. Então, por causa de todas essas coisas, eu resolvi me afastar de jogos de terror. Então, essa é a minha opinião, né? Veja que aqui eu apresentei o aspecto científico, o que a Bíblia diz dentro do contexto do apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses e minha própria opinião com base na minha experiência. Peço mais uma vez que você deixe o seu comentário aqui embaixo. Se tiver mais dúvidas sobre outros jogos, essas questões, coloque no seu comentário que os meus próximos vídeos vão ser respondendo a essas perguntas, porque são questões que edificam a igreja, mas que não são faladas na igreja, né? Tem muita gente sofrendo com essas dúvidas que podem ser resolvidas pela palavra de Deus. Outra coisa importante também é esteja atento à classificação indicativa do jogo, certo? Respeite a classificação indicativa do jogo. Aquela classificação ali, ela não foi colocada à toa. Estudos profundos levaram especialistas àquela classificação indicativa e ela é muito importante, deve ser respeitada. Amém? Então, se gostou do vídeo, deixa aquele likezão. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se clicando no botão aqui embaixo, clique no sininho, ative todas as notificações. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos de igreja, com seus familiares. Vamos fazer a comunidade de Jesus e a Bíblia crescer juntos. Amém? Deus abençoe e até a próxima.